Amados sacerdotes que concelebram comigo esta divina liturgia eucarística com a celebração anexa do sacramento do matrimônio. Muito estimado Padre Flauney, nosso pároco, Padre Raifran, nosso vigário paroquial, Padre João da Catedral, Padre Kennedy da Santa Luzia, Padre Rosenberg de Vila Boa. Querido Padre Francisco Queisson, que se recupera da peste chinesa em nossa casa do clero e que nos acompanha, dada a sua grande amizade aos noivos com quem muito tempo convive. Cumprimento os pais do nosso noivo Odair, Sr. Juvenil e Dona Marli, que lamentavelmente não está presente em razão do seu estado de saúde, mas que nos acompanha. Também os pais da nossa noiva, Michele, Sr. Jurandi e Dona Maria Aparecida, e todos vocês que vieram fazer parte desta história, deste momento tão eloquente, tão fecundo, que é o casamento do Odair e da Michele, nossos amigos, nossos colaboradores. O fundamento da civilização e do Estado é a família. Não pode haver civilização, sociedade organizada, o Estado de Direito, se nós não tivermos a família. A família, ela é sólida. Ela possui um valor absoluto. A família antecede ao Estado, à organização social, política, porque é um dom, é um fundamento, que se encontra no coração de Deus Pai. O Pai, ao criar o mundo, já o fez pensando na família. Daí o livro do Gênesis nos oportunizar uma das mais belas reflexões que estão cristalizadas na nossa literatura, e esta na literatura bíblica, que é a criação do homem e da mulher e do destino que Deus dá de um ao outro para cooperarem na obra da criação, gerando os filhos, educando-os e vivendo o amor. O matrimônio, meus irmãos, é extraordinariamente importante, é um dom, e nosso Senhor Jesus Cristo quis, na sua bondade restauradora do gênero humano, na redenção da humanidade, elevar a união do homem e da mulher à condição de sacramento, sinal sensível da graça de Deus em nós. Assim, no matrimônio, as pessoas batizadas veem misteriosamente a união elevada a essa condição de sacramento. O casamento religioso, abençoado por Deus, assistido pela Igreja, ele faz parte desse mistério da santidade de Deus na ordem sacramental. A finalidade do matrimônio, dupla finalidade, o amor, a união do casal, a geração e a criação dos filhos, dá o direcionamento da finalidade do casal no plano de Deus. Amar, viver a união e gerar os filhos para Deus. No matrimônio cristão fecundo, Deus conta com estas dádivas que os pais lhe oferecem, que são seus filhos, bem gerados, bem cuidados, bem educados, bem acompanhados e bem evangelizados. O matrimônio é um e é indissolúvel, dura até a morte, é um consórcio de vida iluminado pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo.
Por isso, o homem deixa a casa dos seus pais para unir-se à sua mulher, para formar um lar. O lar cristão é sagrado. O lar cristão, meus irmãos, é uma teofania do ágape de Deus, da manifestação do amor. O lar de um cristão, de um casal cristão, deve ser a expressão daquilo que São João Paulo II, apóstolo das famílias, muito bem matizou para nós na Familiares Consórcio. O lar é uma igreja doméstica. O que nós vivemos no mistério da igreja na casa de Deus, também no lar, isso deve ocorrer. Vida de oração, vida de perdão, fidelidade, fecundidade, comprometimento de um para com o outro, edificação dos valores inalienáveis do Evangelho, da fé, da esperança e da caridade dentro do lar. Quão belo, meus irmãos, é o mistério do matrimônio, tão bem cuidado, tão bem zelado pela Igreja ao longo desses 2000 anos. O matrimônio, já com as suas raízes judaicas, no Antigo Testamento, já desejado, querido e efetivado por Deus no Gênesis, é a solidez, é a fortaleza, é a conjunção humana social absolutamente necessária e de grande valor, porque é daí, é da família que vem o sacerdote, que vem o catequista, que vem o funcionário público, que vem os que vão colaborar com a sociedade. A família, ela não pode ser infecunda, ao contrário, ela precisa ser fecunda. A família precisa gerar os filhos que Deus lhes der, para que possa cumprir a sua finalidade de cooperar na ordem da criação divina. O lar, meus irmãos, cristão, é uma igreja doméstica. O lar cristão é o lugar onde se luta para que os elementos contrários à família não o visite. Divórcio, separação, vícios, maus hábitos, falta de responsabilidade, falta de amor. O lar cristão precisa ser blindado para não ser alcançado por essa realidade nefanda e nefasta que nós vivemos hoje de perseguição à família. Por que o casamento é feito na igreja, o casamento católico? Por que os noivos se postam diante do altar? Ara Dei Cristo Est, porque o altar é o próprio Cristo. O sacramento do matrimônio está intimamente vinculado ao sacramento eucarístico, porque são dois batizados e não há, segundo o Código de Direito Canônico, união entre dois batizados que não seja sacramento. E esse sacramento precisa ser ocorrido diante do altar. Na medida do possível, o casamento deveria ser sempre com a missa, mas em razões pastorais as dificuldades são muitas. Mas o matrimônio não pode ser celebrado fora do altar. Por isso não há autorização da igreja, salvo situações difíceis, sanitárias. O casamento não pode ser feito fora do templo, do oratório, de uma capela, onde o altar esteja diante do olhar dos noivos, porque é aqui que a família vai receber o alimento, que vai dar o garante de que esta célula fundamental, que é a família, que é a igreja doméstica, vai ser edificada, porque o católico não pode crescer sem a Eucaristia. A Eucaristia, como dizia Santa Catarina de Siena, é como este sol que ilumina o coração da igreja. Nós precisamos deste sol, nós precisamos deste alimento. A família cresce, se robustece, cumpre a sua finalidade precípua através da Eucaristia. E vocês dois são pessoas eucarísticas, de confissão,
de comunhão, de adoração, de louvor. Por isso o casamento de vocês tem tudo para dar certo. Casamento que não tem Cristo, casamento que não tem altar, ele se perde. Não é capaz de se fecundar, de ter esta eloquência que Deus quer das nossas famílias. O mundo hoje persegue terrivelmente a família. Porque o mal, as ideologias malignas, ateias, relativistas, que querem fazer o céu na terra, a utopia, estas ideologias perseguem terrivelmente a família. Basta lembrar as telenovelas da Globo, que ao longo desses decênios ajudou a desconstruir os valores familiares, e outras programações de tantos meios de comunicação. Basta lembrar os políticos brasileiros, o Nelson Carneiro, de triste memória, que enfiou goela abaixo o divórcio no Brasil. Homens públicos que fizeram acontecer o divórcio, porque perderam o rumo, perderam a noção do casamento natural dado por Deus. Ninguém pode desfazer aquilo que é feito por Deus. E o verdadeiro matrimônio é este que começa na frente do altar, junto da igreja. No passado, os casamentos na igreja eram feitos nas famílias. Armava-se o altar e fazia-se. Mas já há 600, 700 anos atrás, começa já esses movimentos, essas tentações. Já começa a divisão na igreja com o protestantismo, que já não vê mais o casamento como um sacramento. Então o Concílio de Trento, no século XVI, trouxe para dentro da igreja o casamento. A igreja como a grande testemunha da união de um homem e da mulher. E a igreja nunca vai desistir da família. Nunca. Nunca vamos desistir da família. Este ano nós vamos fazer nossa celebração da Semana da Família com toda a nossa simplicidade, porque nós precisamos gritar para esse mundo pagão, esse mundo sem Deus, que a família, que o matrimônio é a perfeita imagem do amor de Deus para conosco, do amor de Cristo para a sua igreja. E nós acreditamos e sonhamos porque temos famílias verdadeiramente sólidas. O que ainda segura esse mundo são as famílias sólidas nas nossas paróquias, nas nossas pastorais, casais que carregam a cruz, porque São João Paulo II diz que não há casamento sem cruz, e a cruz no matrimônio, ela precisa ser carregada pelos dois, não é só um que carrega, os dois juntos, carregando a cruz, se alimentando do altar, se alimentando da palavra de Deus, para que o matrimônio realmente siga adiante, cumprindo a sua missão. Nós temos assistido nos últimos 70 anos toda a investida do feminismo comunista contra a família, desconstruindo a mulher, destruindo a feminilidade da mulher, desconstruindo a masculinidade do homem, enfraquecendo esta instituição para que o mundo, livre dos valores que vêm da família, que é a primeira escola, a primeira igreja, possa a humanidade tornar-se um rebanho facilmente dominado, controlado, por não ter mais a essência dos valores e dos bons costumes. Mas eles não vão conseguir, eles já estão inanimados. Esse mundo pagão, esse mundo sem Deus, esse mundo que desvaloriza a família,
é um mundo pobre, é um mundo vazio, que gera depressão, tristeza, angústia, drogas, dependência de bebida, pornografia, misérias e até mesmo a nefanda prática pedófila. Toda essa desconstrução, essa destruição da família que nós estamos vivendo, ela nada mais é do que a desconstrução do humano. É o ser humano matando a si mesmo porque renunciou a Deus, para fazer imperar a cultura de morte. E São João Paulo II desenhou tão bem para nós. Essa cultura de morte não vai adiante. A morte não combina com Deus, não combina com o bem. Nós vamos vencer. A igreja não terá as suas portas fechadas, porque o inferno não tem poder sobre ela. E o demônio que tenta a igreja é o demônio que age no humano da igreja, dos seus filhos. Casais que fizeram as promessas tão bonitas diante do altar, mas depois as cuspiram numa cama de motel, traindo-se no adultério, através da bebedeira, através da mentira, através da falta de Deus. Onde nós queremos passar, meus irmãos, a nossa vida depois da morte? Qual é o destino do homem senão o céu? Qual é a finalidade primeira de uma família? É buscar o céu. O casal precisa, junto, no sofrimento e na alegria, na tristeza e nas dores, na saúde e na doença, buscar o caminho do céu. O casal, os filhos. O valor absoluto da finalidade da vida humana neste mundo é a salvação de si mesmo, em Cristo. Por isso a igreja entende que o casamento, a família é a igreja doméstica. É a nossa primeira catequese. E tudo isso que nós estamos vivendo, essa destruição da família, isso não vem de Deus. E cada um de nós precisa pensar e entender o que eu estou fazendo para o bem da minha família. Como eu estou vivendo as promessas. E aqueles que não fizeram a promessa, que estão vivendo segundo a carne, não segundo o Espírito, que ainda não receberam a graça do sacramento do matrimônio para poder comungar no altar, o que ainda esperam? É hora de despertar desse sono de pecado. Meus irmãos, cuidado, porque nós estamos acostumando com o pecado, como se o pecado fosse uma coisa boa, como se tudo fosse natural. A gente pode fazer aqui nesse mundo o que a gente quer. Nós não precisamos de obedecer a Deus. Deus é pesado demais. Seguir a Cristo é um peso. Ele arranca a nossa liberdade. Ele tira-nos a alegria do prazer. Não é esse o caminho. Cristo aperfeiçoa a nossa liberdade. A cruz, ela dá sentido à nossa vida. Por isso, os filhos não são cruzes. Eu não quero ter filhos. Eu vou tomar anticoncepcional, fazer vasectomia, ligadura de trompas. Eu não quero ter filhos. É o que nós mais escutamos. Eu não quero ter filhos para não desconfigurar o meu corpo. O casamento é só para o prazer. Não. O casamento é a cruz suave de Deus. E nós precisamos levar o casamento a sério. Por que que o mundo está do jeito que está, gente? Porque nós estamos vivendo como no tempo de Noé, fazendo tudo errado. E Deus está chamando. Noé, faz a arca porque eu vou acabar com o mundo. E o povo ria e abusava, até o dia que começou o dilúvio. Ninguém mais pôde entrar na arca. Hoje a arca é a igreja. Rouca no mundo aí, debochada, esculhambada por essas rádiozinhas
de meia tigela, essa comunicação abestalhada que nós temos hoje, pagã, servidora de Satanás, servidora do pecado, servidora dessas anarquias ideológicas que bate na igreja, que acaba com a igreja, e até gente de dentro da igreja também vão perdendo o sentido do que é a igreja. A igreja, meus irmãos, é a nova arca que a Virgem Maria e os santos estão preparando para nós. E tem muita gente que fala, não vou lá não, porque lá só exige, eu não quero Cristo, eu quero viver o prazer, eu quero viver o amor ao meu corpo, eu quero curtir a vida, eu quero ficar cheio de prazer, eu quero entorpecer-me no sexo, de todo jeito, de todas as formas, de todas as maneiras. Eu quero usar as drogas, beber, eu quero ter dinheiro, eu quero ter prazer, fazer cruzeiro, andar, curtir. Vai nessa, até o dia em que a arca for fechada. E agora já não será mais a água do dilúvio, mas o fogo do próprio inferno, que virá sobre o mundo. O que eu digo para vocês dois, nós já conversamos muito, já partilhamos muito, é que vocês sejam um casal humilde, que a casa de vocês seja humilde. Não precisa querer ter tudo nessa vida não. Se você estiver ao altar, a fé, a esperança e a caridade basta. O justo vive pela fé. Tenham os filhos que Deus der para vocês, e que o lar de vocês seja um lar católico, cristão. E você, meu filho, seja homem. O que nós estamos precisando hoje é de homem e de mulher, firmes. Um homem que tem autoridade física. Quem arruma a telha que cai na casa não é a mulher, é o homem. O homem tem que ter a sua autoridade de firmeza, de força dentro da sua casa. Ele tem que guarnecer a sua casa com a firmeza da sua masculinidade. O homem é para ser homem. Autoridade física, autoridade espiritual, autoridade provedora do lar. A mulher, minha filha, tem que ser mulher. A mulher no lar tem que ser mulher. É a mestra, é a que zela, é a que educa os filhos, com autoridade de mulher, de mãe, com autoridade espiritual, juntamente com seu marido, para invocar as bênçãos de Deus na casa. Com esta autoridade que Nossa Senhora teve em relação ao menino Jesus, que Santana e São Joaquim teve em relação a Nossa Senhora. Os nossos lares, meus irmãos, não podem ser lugares sem autoridade, sem os valores, sem os pilares da autoridade de um pai e de uma mãe. Se não há esta recuperação desses valores que nunca mudam, e eles estão sendo buscados no mundo todo, sem a firmeza desses valores, nós não vamos ter bons médicos, não vamos ter bons militares, não vamos ter bons sacerdotes, advogados, funcionários públicos, não vamos ter nem bons coletores ecológicos, nossos garis. Não vamos ter gente com firmeza, porque é a família que forma o cidadão, a cidadã firmes. E os alicerces da família estão no Evangelho, na palavra de Deus, que nunca passa. Eu espero que este momento que nós vivemos do casamento do Odair e da Michele possa nos ajudar a perguntar: o que eu estou fazendo no mundo como família? O que eu tenho colaborado? Eu tenho trocado os valores pelos contravalores, os vícios, a mediocridade, adultério, pornografia, essas realidades tão dantescas têm ocupado lugar da minha família? Já não serão dois, mas um só, diz o Evangelho. Portanto, o que Deus une, o homem não separe. E que vocês, ao saírem unidos pelo sacramento do matrimônio desta igreja, não tenham vergonha de serem mártires da verdade da família. Ame um ao outro
nas dores e nas alegrias, e zele da prole que Deus lhes conceder, para que nós tenhamos filhos e filhas de Deus abençoados, crianças bem formadas, porque o mundo está triste, o mundo não está bem. Nós estamos vendo nossas crianças e adolescentes deprimidos, doentes, com uma cerviz dura, incapazes para obedecer, porque o pai e a mãe não são mais os esteios, deixaram de ser blocos de concreto firme da verdade e se tornaram a areia movediça pelo vento das novidades e do pecado da carne. Deus os abençoe e a Virgem Maria os proteja com São José.